Fala pessoal, graça e paz, esse aqui é o Na Dúvida, Fique com a Palavra e nós estamos aqui com o nosso primeiro podcast com um convidado muito especial, ele aqui meu grande amigo há alguns anos, uma pessoa que eu admiro, que eu me espelho muito e tem estado algum tempo aí já nessa caminhada, que é o meu grande amigo Bruno Conrado. Bruno, muito feliz em ter você aqui com a gente hoje nesse primeiro podcast. Não podia ser outra pessoa senão você. Eu estou muito feliz, obrigado por estar aqui com a gente, viu, meu amigo? Para mim é uma alegria, como você falou, você também faz parte da minha vida, né? Já tivemos muitas agendas junto, né? Isso daí se tornou uma amizade. Eu fico muito feliz em estar no primeiro aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser, Amém. Contando novas histórias aí pra gente. E Bruno, nós estamos aqui com esse tema, o chamado de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria que começasse já você contando como que foi sua caminhada aí, como que se iniciou, de onde você veio, como que iniciou tudo aí o projeto de Deus na sua vida. Eu comecei naquela, como alguns falam, né? Se você não vem pelo amor, vem pela dor. Eu vim para Cristo na separação do meu pai e da minha mãe. Né, eu comecei a ficar muito revoltado e tal, e vi a minha mãe indo sozinha para a igreja. Falei, saber de uma coisa, vou lá acompanhar minha mãe. Aí comecei a acompanhar minha mãe. E eu lembro que no primeiro dia que eu coloquei os pés na igreja, pastor Osmar, o nome dele, moreno bem alto, ele olhou para mim e falou, você que tá embaixo, você vai vir aqui em cima ainda, e dessa palavra que eu vou falar, você também vai falar. E naquele momento eu tinha acabado de chegar, eu tinha feito o teste no São Paulo, queria porque queria, tinha um outro professor lá em Lençóis, queria levar pro Cruzeiro na época e tal, e eu com aquele negócio, não, quero ser jogador, e entrou em parafuso na minha cabeça. Mas a partir daquele momento não consegui sair mais da igreja, né, e foi tendo todo esse processo de dor, meu pai separado da minha mãe e tal, filho único. Sim. Né? E isso já vai para 20 anos que eu tô na igreja e nunca mais eu saí. Depois daquele dia, nunca mais eu saí da igreja. Sim, ali mesmo você já nunca mais parei. Aí eu, né, abri mão, né, desse sonho que eu tinha, né? Eu tinha um sonho muito grande de ser jogador, que era um sonho do meu pai também na minha vida. Meu pai jogou no Guarani de Campinas, né? Meu pai jogou no Júnior lá, Guarani de Campinas, e ele me ensinou a jogar bola e tal, e ele colocou esse sonho e eu agarrei esse sonho dele, mas não era isso que Deus tinha para minha vida, né? E Deus foi trabalhando, as promessas foram se renovando e assim eu comecei a caminhada no Evangelho. Sim. Foi assim. E seu sonho era ser jogador de futebol, e como foi a questão de você conciliar isso? Porque assim, a gente vai pra igreja, a gente continua jogando bola, tudo, né? E como foi você conciliar assim? A hora que você percebeu, falou, não é esse mais o sonho, né? Tem outra coisa pra mim. Quando você percebeu... Pra mim foi um impacto muito grande, porque eu já cheguei assim, comecei em uma igreja que na época não podia, né? Hoje a maioria das igrejas pode, mas eu sou do período que não podia usar bermuda, né? Os homens não poderiam usar bermuda, então a gente sempre fala que tinha que ser um impacto assim, pra mim poder ficar. Tinha que ser um impacto muito grande, e foi. Foi um impacto muito grande e cada dia passava e Deus levantava pessoas que eu ia pregar a palavra e Deus vai colocando, ardendo dentro do nosso coração. Alguma coisa chama mais atenção, chama, né? E eu olhava assim, e quem gosta de pregar, né, quem admira, eu ia na igreja, eu não via a hora da palavra, não via a hora que chegava a hora da palavra. Sim. E era no auge, eu fui pra igreja no auge do Marco Feliciano. Meu Deus. Né? Então, Gideões. Tinha quantos anos, Bruno? Na época eu tinha 17 anos. 17 anos. Então, nossa, era o auge do Marco Feliciano. Nossa. Sabia todas as mensagens dele, a roupa dele. Penteava o cabelinho pra trás tudo, também, igual o pessoal fazia. Colete, terno colorido, sapato colorido. Então eu peguei o auge dele, né? E o tempo lá atrás, quem assistir vai chamar a gente de velho, né? Mas eu lembro que o Gideões sempre foi em abril. Aí esperava chegar na locadora, aí você deixava o nome na espera, e tinha aquele monte de irmão que ia alugar fita, até você alugar as fitas para poder assistir. Então peguei esse ápice, isso daí foi ardendo dentro do meu coração. Aí eu falei, não, é isso que Deus quer pra minha vida, não vou mais atrás de jogar bola, e parei. Parei geral, fiquei anos sem jogar, sem colocar o pé na bola, e aí comecei a ler a Bíblia. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia.
E interessante que naquela época mesmo do Marcos Feliciano, hoje ele mudou muita coisa, e ele fala, né, na época que ele falou muita coisa, que hoje ele tem um entendimento melhor. Mas naquela época as palavras eram mais duras e, como você disse, a questão do pode, não pode, era muito mais ativo, né? Tipo, questão de roupa, a própria futebol, eu tive o meu cunhado, ele ficou de banco, porque foi jogar bola. Então, pro jovem, Bruno, ficava muito mais... era um pouco mais difícil, né, de como ter essa caminhada, o entendimento de, poxa, Deus me chamou para algo diferente. Não é mais o futebol, ou não são mais as mesmas amizades, né? Tem um chamado aí. E era muito difícil, na época, conciliar tudo isso, né? Abrir mão de tudo. Porque o que você acha? Você encontrou alguma dificuldade? Muita dificuldade, porque jogar futebol sempre foi uma paixão na minha vida. Nossa, eu assim, na época da escola, eu jogava de manhã na escola, jogava à tarde e depois ia à noite pra ginásio pra jogar. Então assim, e eu sei que aquilo lá era um trabalhar de Deus, ter aquele impacto. Porque senão eu não ia conseguir me firmar. Naquela época era assim, não é igual hoje, né? Hoje é totalmente diferente. Tô falando que é mais fácil, né, pra você ser crente, hoje eu não tô, né? Mas naquela época foi muito difícil. Sim. Muito difícil, você não poder jogar futebol, você ter que sair pra rua, ter que sair de calça, né? Foi muito difícil esse primeiro explicar para os amigos, né? Que assim, a gente cria bons amigos também. Vai Cria, falar que não. lógico. Né? No mundo, lá fora, muitos amigos que às vezes não vêm para o mesmo chamado que a gente, mas não deixam de ser bons amigos, né? Que cresceu com a gente, jogou bola com a gente, brincou com a gente. E assim, às vezes é uma dificuldade, né? De passar para eles, cara, eu mudei, eu não jogo mais bola. Eu não vou para os mesmos lugares mais, né? Essa dificuldade de mostrar para os amigos aí. Eles fazem parte de toda a nossa história. Mas infelizmente, né, para toda escolha tem uma renúncia, né? Com certeza. E a partir do momento que eu escolhi isso para minha vida, eu tive que renunciar. Renunciei muita coisa, renunciei futebol, renunciei minha própria vida, né? Para viver essa vida com Cristo. Sim. Então a gente não começou ontem, né? O cara começou não. Não é. Muito tempo. Foi muito difícil no começo. Sim. E hoje, graças a Deus, assim, você ministra em vários lugares, né, Bruno? Aqui na região mesmo de Botucatu, aí, Bauru, Lençóis. Que você tem levado a palavra de Deus em vários lugares, sido bem conhecido para a glória de Deus aqui. E eu gostaria que você contasse aí como que é, que às vezes as pessoas, né, como você falou, elas falam, quem vê, né, ali a primeira vez o Bruno Conrado ministrando, fala, já parece que chegou agora, né, já tá ali mas não sabe como foi esse início. E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente esse início aí, que você começou a engatinhar ali na palavra para ministrar, como que foi, porque hoje você é bem... É uma pessoa diferente ministrando, né? Até que ele desce do púlpito e brinca e faz encenação, faz toda uma forma. Mas eu tenho certeza que no começo não era assim, né? Como que foi aí, Bruno? O meu começo, por a gente ver muito uma pessoa, a gente acaba pegando os trejeitos, né? A gente começa a ver muito, que nem pregador, você começa a olhar muito, você vai pegar os trejeitos, né? Você pega os trejeitos. E eu comecei a pegar os trejeitos do Marco Feliciano, tal. O começo era assim. E eu trouxe por longos anos isso daí, ser mais pentecostalzão, pai, não sei o que. Aí Deus começou a me moldar nisso daí. Eu me lembro que um dia eu fui numa quadrangular, e antes de começar o culto, o bispo me chamou no gabinete dele. E ele falou algo que marcou minha vida e eu levo isso comigo. Ele falou pra mim, qual que é a sua especialidade? Eu falei, especialidade? Ele falou, Falou assim, um médico ele não faz a faculdade dele de medicina, depois ele não vai se especializar em algo? Falei, sim. Ele falou, você não viu que ao longo dos anos isso na igreja mudou? Antigamente, o exemplo, vamos falar do Marco Feliciano de novo. O Marco Feliciano ele pregava no congresso dos varões, das irmãs, das crianças, ele pregava em tudo. Hoje em dia mudou. Hoje, quando vai ter um congresso das irmãs, um culto das irmãs, elas têm a preferência em chamar uma irmã para ministrar. Congresso dos varões... E nesse período Deus já estava trabalhando eu no meio dos jovens, né? Jeito de falar, tal. E ele falou assim, Deus está me levando muito pro lado dos jovens. Ele falou, se especializa neles. Entra no mundo deles. Aí eu comecei a entrar nesse mundo deles, falar a linguagem deles, né? Esse jeito deles. É o mesmo jeito que eu tô batendo, mas daqui a pouco eles estão dando risada, tal. E isso foi começando, eu comecei a aprimorar mais nisso daí, buscar mais nisso daí. Mas no começo meu foi aquele começo
começo pentecostalzão. Eu lembro a primeira mensagem que eu preguei, 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Depois de 17 anos, faz 17 anos que eu comecei a pregar. Eu acho que hoje é muito difícil pregar essa palavra. Foi a primeira que eu fui pregar. 3 folhas de esboço e tal. E você lia bastante? Você ficava lendo assim, tal, você não tem tanta dinâmica, né? E 3 folhas de esboço, assim, eu me lembro que o meu pastor, ele falou pra mim, imagina, você não vai conseguir falar isso. E eu não consegui mesmo. 10 minutos já tinha acabado tudo. Acabou tudo que eu tinha que falar. Acabou com 10 minutos. Eu entrei no Glória a Deus, Aleluia, e Glória a Deus, Aleluia, e olhava pro relógio e falava, meu Deus, mas esse relógio não vai passar, essa hora não vai. E é isso daí. E infelizmente a gente Como foi? Você achou que foi boa a primeira vez? Não, foi péssimo, foi horrível. Eu não vou nem me lembrar desse primeiro dia. Meu Deus do céu, foi horrível. Sério, nossa, cara? Meu Deus do céu. E infelizmente, a gente pega a prática, né? É uma prática, quanto mais você prega, você vai pegando, né, a prática do negócio e tal, como você entra, como você sai, o jeito que é a igreja, né, a maneira que é a igreja. E hoje nós estamos aí, hoje é 99% pregar para jovem. Que bênção, cara. E é engraçado assim que a gente tentava ministrar, igual quando vai ministrar a primeira vez, igual você falou, e você pega ali alguém que você aprendeu, que você viu, e que não tô aqui julgando que era que Deus nos usava, deixava isso aí, porque assim, muitos milagres aconteciam, mas você via que o pessoal gostava muito o quê? Gostava do movimento, né? O barulho, então se houvesse barulho, o pessoal dá glória, o pessoal glorificar e pular. E o que acontece? Acho que imagina naquela época, você vai ministrar pela primeira vez, na sua cabeça tá tipo, para eu entender que a minha ministração foi boa, eu tenho que ver o pessoal pulando, gritando, glorificando, né? E na verdade, assim, não é assim. Até o professor nosso, o professor Adson Belo, que tem sido uma bênção assim, nas nossas vidas, ele fala assim, quando falta palavra, sobra barulho. Né? Então, às vezes a gente tinha essa questão, não, o importante é o movimento, o importante é o barulho, aí eu vou ver que a palavra tá fluindo. E não era, né? E demorou, Bruno, pra você entender isso? Porque muito. Nossa, a Laina sofreu muito com isso, porque eu entrava dentro do carro assim e falava, não é possível, o que eu tô errando, o que eu fiz de errado, por que não virou a linguagem, né, de pregador, por que não virou, o que aconteceu, por que não fluiu, o que eu tô fazendo de errado, né? Eu falo, meu Deus do céu. Então hoje se vira, como a gente diz, né? O virar é terminar lá em cima, com o povo pulando. Hoje se vira ou não, pra mim, não me importa. O importante é as pessoas comentar no final do culto, a palavra isso é o mais importante hoje pra mim. Eu acho assim, interessante a gente dizer, pra quem tá começando agora, né, a ministrar, eu me coloco nisso também, porque, assim, a ministrar a palavra faz pouco tempo que eu tô fazendo. Mas eu vi um pastor dizer esses dias que ele é muito bom quando você vê o pessoal glorificando, pulando, saltando, mas quando você vê chorando, quietinho, ele falou aquilo é melhor. Ele falou, porque às vezes a pessoa se emocionar ali, pular, saltar, mas quando sai a lágrima, significa que tá batendo lá dentro mesmo. Né? Então, às vezes, assim, né, que às vezes você pode ver a igreja tá quietinha. Como eu já ministrei, até no ensino, a igreja toda quietinha. Mas tinha uma irmã ali que não parava de chorar. E aquilo alegrou meu coração como se eu estivesse pregando e gente sendo batizada com o Espírito Santo. Porque, pelo menos para uma pessoa, eu vi que a palavra estava entrando, estava fazendo sentido para ela. E quando sai a lágrima, eu acredito que está nos confrontando. Né? Tá mostrando assim, poxa, tá batendo aqui dentro, tá mudando aqui dentro. Ou é aquela consciência que vem e fala assim, eu preciso mudar. Eu falo muito lá na minha igreja, eu falo assim, o que a palavra tem que causar em nós quando ela tá pregando? Ela tem que vir na nossa cabeça e falar assim, putz, é verdade, eu preciso mudar, preciso ser melhor, preciso viver isso que tá falando. Né? Porque se eu pular, saltar e depois perguntaria, e aí, o que foi pregado? Ah, nem sei, mas eu pulei, mas saltei, então não teve efeito. Né? Não teve o que Deus espera que a palavra faça em nós. Né? E essa é a função da palavra, confrontar a gente todo dia, nos confrontar, porque todo dia a gente está descendo na rua Jeremias, lá no número 18, e todo dia o Senhor está nos moldando. Você pode ter 100 anos de crente,
sempre vai ter algo que o Senhor vai querer te moldar, vai querer te mudar. Sempre vai ter alguma coisa que o Senhor ele vai querer mudar em nós. Sim. A gente nunca vai ser perfeito. Então a gente tem que estar atento sempre a isso daí. Nós que pregamos a palavra, a gente não pode ser irresponsável em querer apenas fazer o povo pular. Não, eu tenho que terminar lá em cima, principalmente quem é itinerante. A gente que é itinerante, a gente tem esse negócio de querer terminar lá em cima pra gente voltar. Porque é diferente a palavra do itinerante com um pastor local. Então o pastor ele vai pregar a palavra e ele não tá nem aí se o povo pulou ou não, Sim. se o povo sapateou ou não. O povo vai estar lá de novo no outro culto. Eles vão estar lá. Agora o itinerante não, ele quer terminar o final lá em cima para ele poder voltar novamente. Quer causar aquele impacto no final para ele poder voltar novamente. E às vezes, com essa preocupação nossa em terminar lá em cima, às vezes a gente deixa de aplicar a palavra, deixa de falar muitas coisas, falando, se eu falar isso daqui, eu vou pisar num campo minado. E hoje eu não me preocupo mais. E esse também, Alex, é um dos motivos que eu tenho comigo, que eu não peço agenda. Né? Eu tenho isso comigo. Nunca pedi. Quem me conhece sabe, é minha esposa que cuida das minhas agendas, né? Por causa do meu trabalho, enfim, é mais fácil dela atender, dela tratar com os irmãos, e eu tenho esse propósito comigo. Eu não vou pedir. Primeiro, porque se Deus me chamou, Ele vai ter que me garantir. Ele que garante. Ele que vai abrir a porta. Com certeza. Né? Então eu não tenho que ficar forçando uma porta para mim ir. Que aí já é outro assunto também que eu acho uma ilusão as pessoas ficar, sabe, com esse negócio de postar lá, não dá conta, postar aquele monte de agenda assim, 30 dias pregando. Aí eu te pergunto, quando que ele sentou para ouvir? Que dia que ele foi na igreja dele tomar Santa Ceia, né? Então isso é muito complicado, essa irresponsabilidade. Mas a gente tem que ter esse compromisso com a palavra. Independente se eu vou voltar ou não, se a pessoa me chamou, ela conhece o meu jeito. Sabe o jeito que eu sou. Se o Senhor mandar falar, eu vou falar. Não tem problema nenhum. Eu não chamo mais. Maravilha. Não vou. Mas eu sei que a minha função como pregador da palavra, falando a verdade de Cristo, eu vou falar. Com certeza. Confrontar. Ela tem que ser confrontada dentro de nós. E aí, como que eu tô? Eu tô bem? Como não? Você tem que pregar ela independente de qualquer coisa. Se não vai sair a chave do carro, a chave da casa. A maior promessa que a gente tem que pregar é a salvação. E não carro, casa, que isso daí já é um outro assunto. Que isso daí é meritocracia. Não tem nada a ver com o que andam pregando aí. É interessante que eu tava aqui pensando, o que a gente fala, né? Se Deus, Ele nos chamou, Ele garante o nosso chamado. E Ele vai levar você para onde Ele quiser que você vai. E às vezes a gente quer forçar, muitas vezes. E é nesse forçar que daí Ele fala assim, bom, você tá indo aí por sua conta. Não era onde eu quis te levar. Às vezes você chega, não vai dizer que não vai chegar? Vai chegar, mas pelas suas forças. Então, mas aí não queira contar com Deus. Porque uma coisa que a gente tem que ter em nós, Bruno, acredito, que é consciência do peso da semente que a gente carrega. Porque muitas vezes a gente quer pregar para emocionar a igreja, para que a gente volte, né? para que bombe no YouTube, bombe no Instagram. E na verdade a gente tem que ter uma consciência do que? O peso da semente que eu estou carregando. Se ela for boa, se ela cair em terra boa, ela vai florescer. Ela vai dar certo, vai crescer. Né? E eu me lembro daquela passagem de Cristo que ele começa a ministrar. E as pessoas começam a falar assim, nossa, que palavra dura é essa, né? Eu sou o pão vivo que veio do céu. E aí até alguns discípulos começam a deixar. E Jesus ele vai falar o quê? Para os 12, e vocês também não querem ir? Não querem ir embora? Ou seja, ele não estava preocupado com se aquelas pessoas iam voltar. Até os 12 mesmo. Se vocês que se achar dura demais para vocês essas palavras, podem ir. Mas por quê? Porque Cristo ele sabia o peso da responsabilidade que ele tinha. O peso da palavra que ele estava carregando. Né? Então daí aí Pedro entende. Fala assim, Senhor, para onde eu irei eu? Porque quem tem a palavra de vida eterna é o Senhor. Ou seja, a semente que me interessa, quem tem, é o Senhor. E é assim, Alex, no começo é claro que a gente se ilude, né, vive numa ilusão. Nossa, será que eu vou virar pregador? Será que eu vou ficar viajando nos estados e para fora do Brasil
pregando a palavra e tal, você começa a querer entrar. Aí até que um dia eu falei, não, se tiver que ser, Deus vai me chamar. E o coração descansa, né? Aí o coração fica tranquilo assim. Aí você vê Eliseu, tava atrás da junta de boi, e o Senhor falou assim, vai lá, busca ele. Ele tava lá. O que é seu te acha. O que é seu te acha, vai vir na tua mão. Eu lembro de eu fui um dia congregar numa igreja em Bauru, e o pregador, ele falou assim, irmãos, teve um congresso regional, né? E um irmão veio de uma outra cidade, ele é diácono, veio de uma outra cidade, ele queria ver o pregador ministrar. Só que a hora que ele chegou na igreja, o líder dos diáconos falou para ele, hoje você vai cuidar dos carros 2 ruas para cima. E no momento ele ficou muito irado, falou, louco Senhor, eu vim para ouvir a tua palavra, cuidar de carro, vim de longe, gastei combustível, pedágio para ficar cuidando de carro. E ele tava lá, e ele falou que no momento em que esse irmão estava 2 quarteirão para cima da igreja cuidando de carro, passou um carro. O carro passou, parou e voltou. Abaixou o vidro, o cara falou assim, rapaz, eu tava te procurando. Você já arrumou o serviço? Olha. Ele falou, não. Eu falei, então, rapaz, tentei te ligar, não te achei. Olha onde ele tava. Ela tava cuidando de carro e ali ele foi receber o emprego dele. Então, o que é seu te acha. Hoje eu penso assim, se Deus tiver isso na minha vida, amém. Com certeza. Mas se ele não tiver, vou continuar pregando a palavra dele aqui na região, na minha cidade. Um dia que ele fala assim, acabou, hoje você só vai congregar, você vai ser um pastor de igreja, eu tô aqui para aceitar aquilo que Deus tem na minha vida, mas jamais eu vou forçar, né? Jamais. Tem muita gente, já recebi muita proposta para abrir igreja. Abre igreja, eu vou congregar com você. Não é assim as coisas. Não é. Tudo tem um tempo determinado. Uma condicional. Se Deus quiser me levantar para ir pregar para outros estados, eu vou. Se Deus quiser que eu seja um pastor de igreja, eu vou ser. Mas tudo é na vontade, no querer e no propósito dele. Eu penso assim, hoje eu trabalho, eu sou funcionário público, e se Deus tiver que me tirar, ele vai me tirar da onde eu estou trabalhando. E ele vai me levar para pregar nos lugares. Eu penso assim hoje. Com certeza. E é interessante, a gente estar falando aqui um pouco do chamado de Deus, Bruno. Você citou uma coisa aí que eu acho importante, que quando vem o chamado de Deus, um pastor tem um costume de dizer, ele não pega ninguém que está deitado numa rede, né, tomando uma aguinha de coco e parado ali. E às vezes a gente se preocupa tanto, né, no chamado de Deus, a gente sempre se imagina lá na frente, já em cima dos púlpitos pregando, ou louvando já para grandes multidões, e na verdade, a gente daí espera sentado, quando na verdade ele vai ter compromisso com aqueles que já estão trabalhando. Né? E dentro do chamado, qual que é o problema? Às vezes a gente espera o grande e o pequeno a gente não consegue desenvolver, porque para nós é pequeno. Como você falou, eu vou lá cuidar de carro, eu vim cultuar, vou cuidar de carro, mas Deus achou ele lá no trabalho, oferecendo para Deus. Lembro até de o próprio Davi, quando Samuel foi. Os irmãos estavam dentro da casa. Davi estava onde? Trabalhando, cuidando das ovelhas. E aí o que veio? Vem o maior lá, né? Aí Samuel vai olhar e falar, com certeza é esse. Deus, olha, bonito, alto, com certeza é esse o novo rei. Deus fala, não é esse. Aí vem outros. Os que estavam dentro da casa. Vai falar, mas não é nenhum desses. Onde será que tá? Estava trabalhando. Daí às vezes a gente tem esse costume de já querer tá lá em cima, saio daqui, dou um salto, vou lá pra cima. E a gente não valoriza os pequenos começos. Né? Trabalha aqui, ou é pra servir água na igreja? Faz seu melhor servindo água na igreja. Ou é pra cuidar dos carros? Faz seu melhor cuidando dos carros. Porque quando Deus se lembrar, falar, eu vou abençoar meu filho Alex, ele vai me encontrar lá cuidando dos carros, lá servindo água, lá recebendo meu pastor. Só faz que quando for a vontade de Deus se cumprir, é melhor que ele te ache trabalhando. E você já está preparado. No caso de Davi mesmo, quando ele vestiu a armadura de Saul para enfrentar o gigante Golias, falou, não, isso daqui não é. Falou, mas quem que é ele? Ele vai enfrentar um gigante desse tamanho, só que ninguém sabia da história dele, da preparação dele. Ele falou, todas as vezes que vinha, não era uma vez, todas as vezes que vinha o leão e o urso, esse camarada vai enfrentar o gigante, só que o cara já era experimentado na obra. Ele era um camarada terrível, ele matava leão e urso, ele tinha currículo. Então hoje muitos
começa nessa ilusão, porque a internet dá uma ilusão terrível nesses que estão começando, tal. Não, eu tenho que ser, já vê o resultado final desses grandes pregadores. Não, eu tenho que me lançar, eu tenho que postar minhas agendas, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E a hora que a pessoa cai no mundo real, ela não suporta. Não suporta. E às vezes você vê muitos pastores, né? Vamos usar a expressão estourar, explodir. Só que o próprio pastor Adson Bello, que a gente acompanha também, mas você vê, ele tem uma história. Ele nasceu no berço evangélico, né? Ele nasceu lá atrás, ele é filho de pastor, ele nunca afastou da igreja, entendeu? Hoje, o pastor Adson Bello é um dos teólogos mais conhecidos do Brasil, né? Sim. Ele é um dos teólogos mais conhecidos do Brasil. Então ele não começou agora. Ele tem um currículo, ele tem uma história. É o que muitos hoje não querem. Sentar para ouvir, que nem hoje. Hoje eu prego, que nem mais aqui na região nossa, só que faz 20 anos de caminhada. Eu fui diácono na igreja, eu servi água, eu fui sonoplasta durante muitos anos da minha vida, fui sonoplasta. Por isso que hoje eu não sou um cara xarope com sonoplasta. Se o som estiver bom, não reclamo. Se estiver baixo, eu não reclamo. Porque eu sei o que é sentar atrás de uma mesa e aguentar esses crentes xarope que fica reclamando de som. Então a gente plantou pra gente estar onde a gente está hoje. É o que muitos não querem. Já se converteu, recebeu uma promessa, já quer sair pregando. Não é assim. Com certeza. A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar aqui dentro. Como que eu vou sair falando por aí uma coisa que eu não estudei, que eu não li? Assim. Eu estava lendo um livro do próprio pastor Adson Bello que chama O Culto que Deus Odeia. Eu até indico para quem quer, que é incrível. Ele nos ensina o verdadeiro significado de culto. E um deles é trabalho. É desenvolver. Ele vai dizer que o nosso trabalho, seja o que a gente faça, ele glorifica a Deus. E ele mostra para Deus se nós estamos preparados para onde Deus quer nos levar. Então, se eu sou mecânico, eu desenvolvo bem o meu trabalho naquilo que talvez eu até não goste de fazer, mas eu faço bem feito, porque é o meu trabalho. Eu faço bem feito, Deus fala, se ele faz bem feito, aquilo que ele até não gosta, imagina quando eu pôr ele naquilo que ele vai gostar, que ele vai amar. Perfeito. Era com Davi. Davi matava o urso e leão para dar a vida dele pelas ovelhas, porque quem vai ter coragem de enfrentar o urso e o leão sabe que a gente vai morrer. Tem que ser muito corajoso. Mas Davi não se preocupava com a vida dele, se preocupava em fazer o seu melhor trabalho. E aí ele matava o urso e o leão. E agora Deus, eu imagino Deus olhando lá de cima, falando, rapaz, se pequeno tem coragem de dar a vida pelas ovelhas dele, imagina quando eu entregar um povo, um reinado na mão dele. O que ele é capaz de fazer. E ele cuidava de algo que não era dele, era do pai dele, né? Não era nem dele. E ele matava o leão, ele poderia muito bem falar assim, eu não tenho nada a ver com isso daí, por mim. Que coma, pode comer tudo eles. Mas é isso que a gente tem que estar sempre preocupado com a obra. A gente vê o caso de Neemias. Ele não nasceu em Jerusalém, nasceu no cativeiro babilônico. E quando o irmão dele chegou, ele falou, os muros estão derribados e as portas queimadas a fogo. Se a outra pessoa ia falar assim, por mim, que continue lá. Eu moro dentro do palácio. Neemias nunca passou dificuldade na vida. Moro dentro do palácio, sou copeiro do rei, tem do bom e do melhor. Mas a Bíblia vai dizer que ele chorou e ele orou. Ele orou por 4 meses, ele orou para poder falar com o rei. E ele quis ir lá. O que é isso daí? Preocupado com a obra. Tem muita gente que só quer fazer, mas não está preocupado. Enquanto tem um agrado para ela, né? Quando ela consegue desfrutar para ela, recompensa para ela, beleza. Enquanto tá bom para ela, tá ótimo, né? Agora, é interessante isso, que a gente pode entrar até em outras vertentes dentro disso, porque a gente às vezes preocupado com o chamado, a gente não valoriza o que tem agora, né? O chamado de Deus fala assim, Bruno, vou fazer você um grande pregador. Você vai pregar nos Estados Unidos, na Europa. Só que o agora a gente não quer mais fazer, né? Quando vem a promessa de Deus. Então eu sei, por exemplo, das minhas promessas. E eu falo hoje para a glória de Deus, eu trabalho como mecânico. E eu falo para as pessoas, meu sonho não é ser mecânico a minha vida toda. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que glorificar a Deus. Né? Eu amo tocar violão, amo pregar a palavra, só que eu posso viver disso hoje? Não. O que Deus me deu na mão para eu viver hoje? É a mecânica. É ela que me sustenta. Né? Então eu tenho que fazer o meu serviço bem feito. O que acontece? Às vezes a gente é preocupado tanto com o chamado grande que Deus tem para nós, e eu creio que tem, só que a gente deixa de viver o agora. E o agora a gente não desenvolve, não faz bem feito, né? Ou fala, não é isso que eu quero minha vida, faz de qualquer jeito.
E na verdade a gente precisa aprender a honrar Deus nos pequenos começos, né, Bruno? É muito importante a gente ter essa Porque ciência. é o que a gente tá falando, você vê muitos meninos que tá começando aí, ao invés deles se estruturarem na vida deles, entendeu? Se estrutura, que eu sempre falo pregando para jovens, se estrutura, vai estudar, entendeu? Vai estudar, vai fazer a sua vida. Se você tiver que ser pregador, não é você se lançando, não é assim. Não é você forçando o não, eu tenho, isso daí é mentira, isso daí é uma ilusão, isso daí é antibíblico um negócio desse. Não, você tem que fazer sua parte, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Ah, mas se você tiver que ser um pregador, você acha que Deus não vai te buscar onde você está? É claro que Com vai, certeza. lógico que Ele vai, mas enquanto não é isso daí, vai fazendo a sua parte. Hoje eu sou motorista, sou concursado, né? E eu dou o meu melhor, eu dou o meu melhor. Eu faço com o maior gosto do mundo. Eu amo dirigir também, mas é claro que se Deus me chamasse para me viver da obra, acho que eu não ia querer. Quem que não quer ficar nos aeroportos e vai para lá e vai para cá? Claro que a gente quer. Se eu falar que eu não quero, é mentira, eu ia ser hipócrita. Mas se não for isso que Deus quer para minha vida, acabou. Eu tenho meu trabalho, que é dali o meu sustento minha família, é disso daí. Então a gente tem que parar de viver nesse mundo de ilusão. E o que acontece muito por causa disso daí? Se frustra. Aí frustra com Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que se lançou, você que forçou porta, né? E eu vejo muitos hoje que até mente agenda. A pessoa coloca lá que tem agenda dia tal, e como você tem muitas pessoas nas redes sociais, você acaba vendo que a pessoa não foi na igreja para pregar. Não bate. Ela foi na igreja para ver outro pregar, mas ela coloca lá no banner dela, porque ela acha que ela tem a necessidade de mostrar para a pessoa que ela está pregando todo dia. Então eu prego todo dia. E isso, para quem conhece Bíblia, para quem é crente velho, isso daí não é bonito, isso daí não é bom. Principalmente para Deus não é bom, porque um dia você tem que sentar, tem aquele dia que você tem que ouvir, tem aquele dia que você tem que tomar ceia na sua igreja, ouvir aquela palavra pastoral. Isso é um mundo de ilusão que muitos hoje estão se frustrando, né? Os meninos novos que estão começando se frustram por causa disso daí, porque estão se lançando e não tem uma base, não servir uma água, não cuidar de carro, né, uma escola dominical, não sabe, um culto de ensino, e eles estão doidos por aí querendo pregar e queimou na largada, infelizmente. E a gente tem visto muito isso com grandes famosos aí, né, que sim, de repente deram um salto gigantesco na carreira, né, daqui foi para lá em cima, mas acabou faltando uma estrutura, né, acabou faltando ali talvez curar feridas internas, que às vezes a gente tem tantos problemas que precisam ser curados antes da gente alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sim. A gente tem tanta coisa que precisa ser tratada, moldada, porque Deus quer criar em nós, antes de tudo, estrutura. Claro. Eu prego muito isso, eu falo, gente, a casa você começa pelo telhado. O único que começou pelo telhado foi Deus, que para ele não tem um fundamento certo, ele faz o que quer como quer. Sim. Mas para nós, onde a gente tem que mais investir para uma casa não cair, para ela suportar vento, tempestade, seja o que for, é no alicerce, é no fundamento. E o interessante que alicerce e fundamento você não vê, eu falo. Quando isso tá, às vezes a gente fica naquela lá, cara, nossa, eu não tô aparecendo, não tô nas redes sociais, ninguém me vê pregando, as pessoas não me chamam para louvar, Deus tá te dando alicerce. O alicerce fica embaixo, ninguém vê. Mas a hora que você tiver fundamento, estrutura para aguentar, fica tranquilo que no tempo certo vai aparecer. Aí vai aparecer aquela casa linda, formada, que o vento vem e não derruba, tempestade vem e não cai, porque teve alicerce, preparação. Então se a gente pudesse até aconselhar as pessoas que estão nos ouvindo, né, quem está iniciando nesse passo novo aí no chamado de Deus, respeita os processos, né, o tempo certo, que eles estão te dando fundamentos, eles estão te dando firmeza, firmando seus pés. Deus está tratando muita coisa aí dentro, né? Eu falo até hoje, para chegar aqui hoje, nesse primeiro podcast, só Deus sabe o que precisou ser tratado na minha vida e na vida da minha esposa. Né? A gente vai ver assim, nossa, ela começou, parece que foi do nada. Não, gente. Desde os meus 15 anos eu sonho com isso aqui, eu tô fazendo quase 30, né? Nos 15 anos que eu comecei a tocar violão, eu imaginava ter um home studio, conseguir, mas foi 15 anos aí Deus me preparando, me moldando, me estruturando, né? Pra gente conseguir chegar, né? Aqui, Deus, eu creio que Deus tem muito mais, mas para isso tem que respeitar os processos. Né? A raiz da árvore ninguém vê, né? Ninguém vê a raiz da árvore.
Quando vem o vento, fala, nossa, mas essa tempestade que veio, como que ela aguentou? É por causa da raiz dela, daquilo que está enraizada. Eu faço muita prova com Deus, muitas coisas mesmo. Inclusive nesse período eu tô nisso daí. E não postar. Não posto. A única coisa que eu posto nos meus stories. Né? Posto nos meus stories 24 horas, paga tal. Se uma igreja postou a foto do culto, eu vou lá e compartilho só. Mas eu não fico nessa ilusão. Justamente para mim fazer um propósito com Deus. Vamos ver se é verdade. Isso daí funciona muito, sabe, Alex? Funciona muito. Não que eu seja um grande pregador, mas eu já tenho agenda pro ano que vem. Já tenho agenda. Eu tô indo assim em igreja assim, ó, que termina o culto já fecha pro ano que vem. Entendeu? Eu não fico postando isso daí. E nem pedindo a Deus. Nem pedindo. Então é isso daí. É uma estrutura que você cria. Meu sonho era pregar em congresso. Nossa, eu achava lindo no começo. Quando chegava assim em congresso, tudo preparado e tal. Falava, nossa, pregador de congresso e tal. E hoje, quando eu chego, né, a maioria que eu chego no congresso, eu olho e falo, nossa, o que esses irmãos passaram para chegar até aqui? Eu chego, tá tudo pronto, né? Tudo que eles enfrentaram, os ensaios, as lutas, as provações. Um ano trabalhando. Trabalhando, levantando dinheiro até para dar oferta da noite para você, vendendo coxinha, fazendo feijoada. Então a gente não tem que ser irresponsável com a obra de Deus acerca dessas coisas, em sair se aventurando, falando uma coisa que você não tem experiência, que você não tem raiz. Então, para quem está nos assistindo, não entra nesse mundo de ilusão. Não entra nessa ilusão, sabe, de querer já se lançar, de querer sair. Infelizmente eu vi muitos pais de família, muitos casos de pai de família que se lançou, fez a família perecer, a esposa perecer e por fim os filhos, por verem a dificuldade do pai e da mãe na obra de Deus, não se firmaram e são afastados dos caminhos do Senhor, culpando Deus de uma culpa que ele não tem. É uma irresponsabilidade do pai, uma irresponsabilidade da mãe, que poderia falar assim, ó, isso daí não é para você. Vai trabalhar, o que tiver que é seu, vai te achar, aonde você estiver, você pode estar na onde for, dentro da caverna. Elias, o que você está fazendo aí? Não, estou aqui, Senhor. Isabel, vai nada, rapaz, eu te garanti até agora, o Senhor acha você aonde você estiver, se tiver que ser, vai ser. Mas não sai por aí se aventurando, querendo pedir agenda, forçando porta. A gente sabe de cada história assim de meninos mesmo, que foi pregar em igreja, que não respeita a liturgia de culto, que não sabe que é você chegar no horário, a roupa certa, adequada, é tudo isso daí. Eu sempre falo com a minha esposa, sempre falo com a Laina, o pregar é o resultado final. Tudo começa no contato que as pessoas têm com a minha esposa, ela perguntando o tema, você estudando para pregar no tema. Tem tudo isso daí, há toda uma preparação para você chegar, você entender a liturgia da igreja. Igreja que não pode bater palma, você vai mandar ela bater palma? Você vai querer mudar a liturgia do culto? Tem igreja que o pastor não gosta de barba, você vai de barba para provocar? Então é tudo isso daí, está vendo como que é complexo? Então as pessoas vão saindo por aí igual uns aventureiros e não sabem desses tipos de detalhes. A gente tem que estar atento para isso daí. Tem pastor que não gosta, que nem a moda agora, sapato sem meia. Tem pastor que não gosta. Sim. Então eu tenho que me atentar para esses tipos de coisa, respeitar a liturgia deles. Isso daí é muito importante para a gente poder voltar. Por isso que muitos pregam e não voltam. Eu falo assim que eu ir pregar é fácil. Eu ir pregar é fácil. Alguém me indica, leva o Bruno Conrado aí. Sim. Agora, de verdade, é quando eu volto. Se eu voltar, aí Deus está no negócio. Sim. Aí Deus está no negócio. E para mim voltar, envolve tudo isso daí. É você entender a liturgia do culto, entender como que é as coisas, tal, como que você tem que se comportar. Tem igreja que não está nem aí pro horário. O pastor entrega o microfone para você. Fica tranquilo, falando. Até que hora que eu posso ir, pastor? Fica tranquilo, meu irmão. Enquanto o Espírito Santo estiver agindo, você pode ir. Agora tem pastor? Não. Sim. Meu irmão, você tem 20 minutos para pregar. É 20 minutos, acabou. É isso daí, a gente tem que entender isso. Entender daí. Tudo isso, né? Por isso tem muita gente que dá esse salto enorme e não suporta. Não né? suporta. É até interessante a passagem que Cristo ele é levado ao deserto, né? Para ser tentado, levado pelo Espírito Santo. E uma das tentações fala o que o diabo levou num lugar alto lá, né? E do lugar alto ele mostrava tudo para Jesus. Ou seja, o diabo levou Jesus para um lugar alto. Então, às vezes tem lugares altos que nós chegamos, que
que não foi Deus que nos levou. Então a gente precisa estar tomando cuidado, mas falar, mas começou e já está lá em cima, mas calma aí, nem sempre é Deus que leva lá para cima. A gente precisa estar tendo essa preocupação. E Bruno, até disso que você falou, dessa importante questão de você ver como funciona a igreja que vai ministrar, né? Quem está começando aí esse chamado de Deus, no que ou vai tocar, ou vai pregar, vai lá com um grupo de gestos, que seja o que for, entender, né, como funciona cada sistema, porque hoje tem muitas igrejas, né, que tem assembleias que são um pouco mais reservadas, tem as famosas church hoje que deixa você à vontade, né? Então, assim, você precisar entender. E pode ter, até dentro das assembleias, ter pastor que é um pouco mais tranquilo e um pastor que está totalmente reservado. Sim. Né? E você sofreu muito com isso, Bruno, no começo? Porque, assim, a gente tá um tempinho junto nessa caminhada aí, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente tava com a banda lá para tocar, eu vi você chegar, nunca tinha visto. Aí você chegou com um terno preto, listrado, quadriculado de branco, uma gravatinha borboleta, né? E eu sempre fui assembleiano, né, cara? E não que assim, eu julguei, não julguei de uma forma errada, mas eu olhei assim e falei, nossa, esse rapazinho vai pregar? E Deus sabe do meu coração que não tava assim, menosprezando, mas que eu achei diferente, né? E quando eu vi esse ministrando pela primeira vez, casou com a banda, né? Você usou a banda. Foi um casamento. Casou daquela forma linda, Deus nos usou naquele dia e foi uma benção. Mas e aí como que foi essa adaptação? Inclusive nesse dia, né, na igreja do pastor Wilson, eu já sabia que ele gostava de terno diferente, então você já fica mais à vontade. É tranquilo. Né? Você já vai mais tranquilo, mas no começo eu apanhei demais. A gente apanha, né? Nessa caminhada a gente apanha muito, até você perceber isso daí, você querer entender, porque tem igrejas que eu vou hoje, tem uma igreja que eu vou em Brotas, o pastor ele é sistemático, aquele assembleano sistemático, aquele senhor de idade que fica de cara fechada assim atrás, tal. E na igreja dele, se ele souber que você é casado, você não levou sua esposa, você só prega aquela vez, você não volta mais. Então tem tudo isso daí, a gente tem que entender isso daí. E eu não sou bom o suficiente para chegar e mudar o ritmo da sua igreja, mudar a sua igreja porque eu estou pregando. As coisas não é assim, as coisas não são assim. Eu tenho que entender. Esses dias mesmo eu fui pregar numa igreja, era um congresso de jovens, e 90% dos congressos fazem camiseta. Aí na hora eu falei pra Alane, eu falei assim, pergunta se vai ter camiseta. Aí a pastora falou pra ela, falou, vai ter camiseta, mas só pra nós. Mas vai vir um pessoal da sede, então pede pro Bruno vir de gravata, terno, gravata normalzinho. Você tá entendendo? Sim. Agora imagina se eu chego lá, toda vontadão, tal, não sei o quê. Então, no começo eu apanhei muito, que esse negócio de uns podem bater palma, outros não podem bater palma. O começo é muito difícil até você entender. Então, hoje a gente tira de letra. Então, hoje a igreja que eu vou já com ternão mais chamativo, porque eu sei que o pastor não liga. O pastor é daquele jeito, gosta. Tem igreja do mesmo ministério, por exemplo, Madureira. Tem Madureiras que o pastor não gosta que prega de camiseta e tem igreja que o pastor não liga, entendeu? E eu não estou criticando porque nós somos do Madureira, né? Somos do Madureira. Então, mas tem pastor que é assim, tem os pastor que é rígido e tem os pastor que já tá mais tranquilão, tal, não sei o quê. Então isso é muito importante, por isso que eu falo, não é só pregar, você tem que entender isso. Eu falo assim, eu comecei assim a visitar bastante as igrejas na parte da música, né, tocando com a banda. Antes mesmo de ter banda já ia sozinho tocar. E até para quem aí é músico, né, as bandas aí que estão começando, banda eu acredito que sofre até um pouco mais que pregador. Porque o pregador vai se adaptar mais fácil, roupa, ministrar. Agora a banda sofre um pouquinho mais porque é volume, é quantidade, às vezes é espaço, né? Às vezes você tá começando aí e você tem uma banda completa, bateria, tudo, às vezes você vai num lugar que mal cabe a bateria, então assim, você tem que fazer uma adaptação incrível muitas vezes com banda. Aí de repente você adaptou, cabe todo mundo, agora é volume. Que tem igreja que você, baterista, pode sentar a mão, o pessoal pula, glorifica, igual já teve caso, você até junto conosco, sabe que tem pastor que vai se desesperar, que pode ser que tenha vizinho, que né, não gosta.
Então, assim, é uma dica aí, né? Procura conhecer. Procura. Não vai chegando lá do nada implantando o seu jeito. Porque às vezes eles nos convidam. E até mesmo, às vezes o pastor está desconfiado, mas o líder falou assim, não, eles são uma benção. O pastor autoriza, mas já autoriza meio desconfiado, com medo, né? Então, assim, procura saber do pastor. O que o pastor acha, se ele agrada, a altura de som. Respeita o ambiente. Porque eu falo assim, o respeito é tudo. Se você chegar num ambiente e respeitar, dificilmente você não vai voltar. Se às vezes pode ter sido aquele dia não tão usado, pode ter sido aquele dia que foi um pouquinho mais tranquilo, mas você chegou, foi humilde, respeitou, cumpriu com o horário, cumpriu com a altura, volume, vão te trazer de volta. Porque o respeito, ele abre portas. Se você chegar com respeito, humildade ali, falar, pastor, tá bom, ficou legal, assim, a formação tá boa, músicos, né? Às vezes você chega na igreja que já tem músicos, e o músico a gente sabe, que cada um ali no seu instrumento é um ciúmes enorme, cabe, então chega lá, tem grupo de louvor lá, conversa com o líder, chega com humildade, fala, a gente pode usar seus instrumentos, tá bom pra vocês aqui, dá pra usar assim, e eu tenho certeza que Deus, ele trabalha dessa forma também. Sim. Mas a gente só pensa assim, não, só tenho que chegar lá, tocar, Deus me usar, pregar e Deus me usar, não é assim. Trata bem, né? Representa Cristo ali. E eu sempre falo que o pastor, ele é o termômetro da igreja. A igreja sempre vai estar olhando pro pastor para ver a reação dele. A reação dele em questão dos músicos também, outra coisa muito importante é o estilo de música. Tem pastor que não gosta de worship, né? Que a gente chama de worship. Tem pastor que já gosta daqueles hinão antigo e tal, não sei o quê. Então, não adianta você querer ser o rebelde. Eu sou o rebelde, vai ter que ser do meu jeito. Não é assim. Não é assim, entenda. O pastor tem que chegar antes. Eu ministrei numa igreja, o irmão falou muito comigo, eu gosto que você chega meia hora antes do culto começar. Meia hora antes do culto começar. Eu falei, amém, é isso daí, vambora. Então não adianta você querer chegar o rebeldão, querer mudar a dinâmica do culto. Vai ser do meu jeito. Não é do seu jeito, você só vai se queimar. Sim. Você só vai se queimar. Uma coisa que eu acho muito feio, eu acho assim, exceto em casos que realmente, por exemplo, tem pregadores que moram em outras cidades, às vezes trabalha, vai para casa e já tem que ir em outra cidade, né? A gente sabe quando há justificativa, mas eu já vi que tem pregadores que eles gostam de chegar quase na hora de ministrar. Né? E eu acho assim uma coisa muito feia, porque dá a impressão que o mais importante no culto é a palavra. É ele. E assim, isso não é legal, porque todo o culto é importante. Na verdade, se a gente imaginar que o nosso culto começa em casa, né, eu aprendo que eu cultuo a Deus respeitando chegar no horário, eu cultuo a Deus com a roupa que eu vou, já estou cultuando. Eu cultuo a Deus na primeira oração que eu estou fazendo. Não é só a palavra, lógico que eu ouvir a Deus, a palavra é muito importante, mas tem todo um processo que eu já estou cultuando a Deus faz tempo. Né? E o pregador que se preza, Alex, eu sempre falo, ele chegando no culto, ele vai estar atento, porque ele está com a palavra ali. Com certeza. Raras as sessões que a gente vai pregar que a gente não tem a palavra. Tem dias que Deus fala comigo, o Espírito Santo fala assim, a palavra vai ser lá no culto, você vai entender e você vai pegar a palavra. Então, ontem mesmo eu cheguei na igreja para ministrar, a hora que eu cheguei, tinha um irmão da igreja dando uma palavra. E os irmãos queriam me conduzir pro altar, eu falei, não, vamos esperar um pouquinho ele dar a palavra, costume assembleiano, né? Vamos esperar ele dar a palavra. E a palavra que ele estava dando ia dar justamente casando com aquilo que eu ia pregar. Sim. Então, nós que pregamos a palavra, é importante você chegar antes. Porque você vai ver no louvor, você vai ver numa oportunidade ali, uma palavra aqui. Então você já vai entender, fala, esse caminho mesmo que Deus quer que eu siga. Às vezes num louvor muda tudo. Num hino da harpa já aconteceu. De mudar, você fala, aquele hino da harpa vem no coração assim, você fala, meu Deus, olha que palavra que dá. Né? E a pessoa às vezes chega lá, vamos supor, para ministrar, não sabe o que aconteceu durante o culto, não sabe o que está levando ali, o que está envolvendo ali, que é ministrar, na verdade. Então acho isso muito importante, principalmente músicos também. Porque música, quando a gente saía, a gente sempre falava, chegar no mínimo meia hora antes, para você chegar, passar som, ver se tá legal. Porque senão, música principalmente, tá acontecendo no culto, você passa no meio da igreja com o instrumento, às vezes o jovem já tá louvando, você tá passando o instrumento, atrapalha tudo. Né? Então assim, para quem tá nesse chamado de Deus aí, tem esse compromisso também, né? Tem. Aquilo que nós estamos falando novamente, não é só você chegar na igreja, tem tudo isso daí. Um processo. Domingo passado eu fui ministrar numa igreja, eu estudei o dia todo sobre Daniel, tal, fiz o esboço, colei na página da minha Bíblia, assim, tal, tô lá no culto, daqui a pouco eles vêm para apresentar uma peça.
assim, falei, ai meu Deus, não faz isso comigo não. Aí Deus mandou eu pregar sobre Jesus. É terrível. Senhor, verdade que o Senhor vai fazer isso comigo. Já, por isso que a gente tem que estar atento. Você tem que estar atento ao culto, porque é um complemento. O momento da palavra é o mais importante? É porque Deus vai falar conosco. Sim. Só que ele é um complemento daquilo que já começou desde o início. Né? Os louvores, as oportunidades, ele só vem para complementar. A palavra vem para selar. Outra coisa importante, eu queria até citar aqui pra gente mudar um pouquinho aí, igual eu falei, questão de até pra banda é um pouco mais difícil, porque banda ela cria uma identidade. Então tem bandas assim de louvor que por exemplo, é o estilo worship que a gente fala hoje, né? E tem os que gostam tipo de hoje tem até de samba, tem os louvores mais antigos, só que às vezes você cria uma identidade com um certo tipo, né? E às vezes sim, às vezes a gente era chamado até para louvar em círculo de oração, a gente fala, cara, nossos louvores assim, para círculo de oração, como que nós vamos fazer, né? Então assim, às vezes é uma adaptação. E também se não conseguir adaptar, você vê que é uma igreja que estão esperando assim um pouco uns louvores diferentes e não talvez naquilo que você entende que é para sua banda ou onde Deus te usa, não é feio também dizer não, né? Às vezes as pessoas se preocupam tanto em ter agenda, e às vezes você vai para um lugar lá que talvez não tenha a sua característica ou não é na área que Deus te usa, né? A gente também tá atento assim, fala, rapaz, minha banda não é esse estilo, né? Não é nessa parte que a gente, não é nessa vertente que a gente vem. E entender que a gente fica preocupado tanto tem agenda, tem que ter agenda. E às vezes a gente sabe, com certeza você já viu isso, nessa coisa de ficar aceitando todas as agendas que aparecem, cai muita furada também. Né? Acontece muita furada. No início eu tinha muita agenda, sabe? Muita mesmo. Nossa, cheguei a pregar todo dia. E até que eu vi a minha esposa do meu lado. O chamado tá na minha vida. Eu tô indo lá pregar. E ela tá indo lá todo dia na igreja, sentando pra ouvir. Não é fácil. Não é fácil. Me desgastando muito. Eu falei, opa, peraí. Vou frear. Deixa eu dar uma freada aqui, porque eu tô indo com muita sede ao pote. Não é assim. Então eu fui lá, coloquei o pé no freio. Falei, eu tenho que dar um tempo de qualidade pra minha família, porque é o primeiro ministério nosso. Com certeza, o mais importante. É o mais importante. Não adianta nada eu sair pregar por aí e minha família destruída dentro de casa, né? Minha família arrebentada. Você mesmo não está fazendo efeito a palavra, né? Então, como que está surgindo efeito nisso daí? Então a gente tem que estar atento, muito, muito atento a isso daí. Um ponto muito importante que eu gostaria aqui de entrar, Bruno, é sobre que todo chamado de Deus para as nossas vidas, ele envolve renúncia, né? E é uma coisa muito importante para todos aí que estão em casa vendo a gente, que gostaria de entender um pouquinho o chamado de Deus, né, para as nossas vidas e entender como ser fiel a Ele. Posso dizer até a primeira coisa que Deus vai querer de nós é renúncia, né? E que você entende por isso aí, Bruno, se você falar do que você renunciou, que você entende que essas renúncias aí para o chamado. A vida nossa é feita de renúncia. Inclusive eu estou lendo um livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E a gente entender que a nossa vida é totalmente feita de renúncia. Literalmente, a gente renuncia a tudo na nossa vida. As pessoas que me cercam sofrem por causa disso daí. Muito por causa disso daí. Muitas coisas eu olho para minha esposa, olho para minha filha e falo, não posta isso. Apaga essa foto. Mas não, pelo zelo da obra de Deus. Pelo zelo da obra de Deus. Ontem eu estava ministrando, eu falei, tenho desejo dentro de mim. Tenho desejo dentro de mim. Inclusive eu usei o exemplo do Barretão. Não pelos shows, mas eu gosto de rodeio. Sempre gostei de ver rodeio. E nisso não tem problema nenhum a gente ver o rodeio e tal. Eu sempre gostei de ver o rodeio. E eu trocava mensagem sábado passado com um amigo meu que foi. E ele disse pra mim, olha, no próximo ano a gente se vê aqui, a gente vem junto. Falei, eu não vou. Falei, mas não tem nada a ver. Falei, pra você não tem. Se eu for com você pra gente assistir o rodeio, eu vou continuar sendo o evangelista Bruno, eu vou continuar sendo seu amigo, mas e para as outras pessoas que vão me ver lá? Entendeu? E aquilo me causou um impacto muito grande, uma reflexão, falar, puxa vida,
Eu amo rodeio e eu não vou no maior palco de rodeio do país, um dos mundos, que é o Barretão. Não vou ver. Tem algum problema eu ir lá para ver o rodeio e ir embora para casa? Isso. E eu vi que por causa do meu chamado eu não vou poder ir. Sim. Eu vi o tamanho que é a renúncia da minha vida, é renunciar certos tipos de roupa, certo tipo de palavra, certo tipo de publicação. Então a gente renuncia muita coisa. 99% dos meus dias eu não tomo café, não como nada de manhã, que é para jejuar, para mim poder pregar a palavra. É você estudar uma coisa que não é fácil, você estudar a palavra, você estudar um livro que é 3 línguas dentro dele, você tem que entender o período, o momento, por que foi escrito, a história, onde era. Então você tem que renunciar muita coisa na sua vida, você tem que dedicar muita coisa na sua vida. Vamos jogar futebol também, inclusive, né, como a nossa igreja permite. Isso, né, é bom demais. A nossa igreja permite. Dá uma aliviada no estresse. Dá uma aliviada no estresse e tal. E antes da pandemia eu fui até jogar no Amador lá em Lençóis e tal. E aí vai dali, vai daqui. Eu falei, meu Deus. Já tava até querendo faltar de culto por causa de jogo. Eu falei, tá. Já entendi. Já entendi o negócio. Então hoje, quando dá eu jogo, quando não dá eu não jogo, amador não jogo, não tem como eu jogar. Então eu renuncio muita coisa na minha vida por causa do chamado de Deus. E faz necessário a gente renunciar. E hoje eu falo assim que as perguntas são muito assim, o que pode, o que não pode. Pode tatuagem? Não pode tatuagem. Pode usar piercing? Não pode usar piercing. Pode beber? Não pode beber. Quando eu imagino que, na verdade, a maior dúvida nossa não tem que ser isso. Quando tem que ser, na verdade, o que eu sou capaz de renunciar por amor a Cristo. Porque assim, vi até um vídeo esses dias que ele falava que a gente não honra a Deus com as nossas conquistas, né? No conquistei uma casa, conquistei um carro. Isso Deus nos abençoa a ter, mas a gente honra a Deus com as nossas renúncias. Ele se agrada com aquilo que a gente é capaz de renunciar por amor a Ele, né? Então às vezes a gente está se preocupando tanto. Rapaz, é questão de tatuagem ser pecado ou não, mas eu sou capaz de renunciar ela por amor a uma alma, para dar de exemplo por uma alma. Pode ser que a alma que eu até vou evangelizar ou vou ganhar para Deus, pode ser até que ela tenha tatuagens, mas ela vê o exemplo diferente em mim, vai ser um peso na vida dela, né? E você como pregador do evangelho, e até na maioria jovens, é mais pesado ainda, porque os jovens estão procurando referências. E eu creio que nos dias de hoje está faltando muitas referências que sejam capazes, não de ficar falando, viu, pode fazer tatuagem, viu, não pode fazer tatuagem, mas referência de que, viu, vale a pena renunciar ao que for preciso, né? Paulo ele vai estabelecer pra gente em Romanos 12, se eu não me engano, você pode até me corrigir, mas uma forma de cultuar a Deus. Ele vai falar, apresentei os vossos corpos, né, como um sacrifício vivo, né, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que ele está falando? Eu sou capaz de sacrificar o meu corpo, é o que? Os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, para cultuar a Deus. E o que eu tenho que fazer? Estou fazendo isso o quê? Racionalmente, é uma escolha minha. Não estou... de qualquer forma, a minha mente está sendo mudada, a minha mente está sendo transformada para eu ser capaz de renunciar ao que for preciso. Não quero saber se pode ou não. Se outro pode fazer, vai beber o seu vinho, vai fazer a tatuagem, mas eu quero renunciar por isso, porque eu entendo que é por amor a Ele. Eu quero, né? E às vezes eu vejo hoje que quem começando nesse chamado tem essas dificuldades, né, Bruno? Principalmente os jovens, né, por ter tantos desejos. Né? Você não acredita nisso? Não é fácil, né? Hoje ser jovem pela facilidade das coisas, né? Hoje tem tudo no celular, né? Hoje tem tudo no celular. Antigamente, antes de eu vir para a igreja, eu lembro que para você ver uma mulher nua, né? Muito difícil, era muito difícil. Você tinha que ver por revista, né? E você era de menor, você não podia comprar. Você entrava numa locadora que tinha as fitas, era um reservado. De menor não poderia ver. Hoje está tudo no celular. Então a facilidade hoje para ter as coisas é muito grande. Então hoje a renúncia tem que ser maior. Eu estava ministrando ontem, eu falava justamente sobre isso. Não é que é mais difícil com o homossexual estar na igreja.
ele não é melhor do que as outras pessoas. Romantizou muito isso daí. É a pessoa decidir acordar todos os dias e decidir não pecar. Por quê? Porque a Bíblia, ela não tem nenhum texto dizendo o dia e a hora que Jesus vai vir. Olha, eu vou vir no dia 2 de setembro. Eu vou vir no dia 2 de setembro, eu vou chegar às 7 horas da noite. Se ele fizesse isso daí, hoje as igrejas iam estar abarrotadas de gente com pessoas na rua. Pessoas pedindo perdão e querendo ir para o céu. Por isso que ele não falou. Ele falou assim, eu vou vir no abrir e fechar de olho. Isso. Por que ele falou isso daí? Para pegar as pessoas de surpresa. Então como que eu vou me preparar para uma coisa que eu não sei o dia e a hora? Simples. É você se preparando todo dia. É todo dia você renunciar. Todo dia você acordar com aquele desejo, quem é homossexual, tipo assim, quem é lésbica, quem é gay, é você acordar todo dia e falar assim, eu decidi não ter a prática do homossexualismo. É a pessoa que bebeu no mundo, que agora está chegando o calor, né? A pessoa olhar e falar assim, aquele desejo de tomar cerveja, ele decidiu não tomar cerveja. É a pessoa que ela foi drogada, ela acordar todo dia de manhã e ela fala assim, eu decidi não usar mais droga. É todo dia. O gigante está adormecido dentro de nós. Por isso que quando uma pessoa ela sai da igreja, a primeira coisa que ela vai fazer é voltar às práticas antigas. É por causa disso daí. Então a vida nossa é feita de renúncia todos os dias. Quando eu era pequeno, né? Eu fui criado dentro da Facilp em Lençóis. Para quem não sabe, é uma feira agropecuária muito grande que tem na minha cidade, que sempre traz os cantores top que tá no topo das listas, né? Então meu pai e minha mãe sempre me levou nesses lugares. E quando tem a Facilpa do meu trabalho para minha casa, eu tenho que passar por lá. Então na época da Facilpa eu evito passar por lá. Por quê? Porque esse desejo está aqui dentro de mim. O desejo de ir lá, de estar lá, tal. Só que eu decidi não estar mais lá. Eu decidi não estar mais lá. Então, a partir do momento em que você acorda de manhã, você tem que decidir renunciar. Decidir renunciar. E o reino de Deus, eu falo que é igual à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Tudo que você faz para Deus, Deus vai devolver para você. Com certeza. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Clama a mim e responder-te-ei. Jesus foi na casa de Jairo, por quê? Porque ele correu atrás de Jesus. No meio do caminho, ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque ela saiu correndo de lá de fora da cidade e foi encontrar com ele. E ela foi curada. Você pode ver que toda tem uma ação. Tem uma ação. É a lei da ação e reação. Tudo aquilo que você fizer para Deus, ele vai devolver para você. Então, a partir do momento que ele olha dentro do teu coração, ele vê que o desejo está ali. Mas que você acorda demais e fala assim, não, Senhor, eu decidi matar a minha carne. Isso. Senhor, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho bolo, eu tenho pão, eu tenho coca, eu tenho suco, tá tudo aqui. Mas eu vou matar essa carne minha. Eu não vou tomar café da manhã, eu vou reservar esse período pro Senhor. Ah, mas eu tô trabalhando. Por muitas vezes eu dirigindo, trabalhando, assim eu tô lá. Você não precisa, eu tenho que ficar orando, eu tenho que ficar lendo a Bíblia. Não, é você reservar, matar a sua carne por causa disso daí. É você acordar de madrugada, 3 horas da manhã, e você morrendo de sono, você acordar e você reservar aquele período pro Senhor. Isso é renúncia. É renúncia. Isso é renúncia. E quando a gente cria um amor pelo chamado, a gente é capaz disso, né? Um amor pelo próprio Deus, né? Falar, não, eu quero me entregar mais, quero me lançar mais. É a renúncia, né? E eu vejo assim, é interessante que tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar renunciar uma vez só. Nunca mais aparece, não tem mais desejo. Igual eu falo, eu me converti muito cedo. E mesmo não indo pra igreja, eu nunca tive vontade de ir pra balada, de beber. Eu nem sei como é uma balada por dentro, essas festas assim, eu não sei. Mas é uma coisa que eu nunca tive vontade. Mesmo sendo cristão, e naquele período que todos têm, né, de um esfriamento espiritual, eu nunca tive esse desejo, essa vontade. Então, para assim, foi uma renúncia que eu fiz uma vez só. Mas tem aquela renúncia que você precisa fazer todos os dias. E na verdade, eu digo até mais, que você vai estar renunciando a todo instante. Dá 1 minuto, você renuncia, dá 2 minutos, você precisa renunciar. Porque eu imagino que muitas vezes até isso do espinho na carne, todos nós temos um ponto que é o mais fraco. Todo mundo tem. Tem aquele ponto que pega mais e todo dia ele tá lá, cutucando, batendo, apertando. Tem dia que muitas vezes você até cede a ele, tanto que tá.
e esse ponto você vai precisar renunciar todo dia, aprender a renunciar. Você vai precisar entender que você vai acordar, ele vai estar lá. E o que você precisa fazer? Renunciar. Tem coisas que a gente vai aprender que às vezes vai fazer parte de toda a nossa vida, né? E a gente vai ter que renunciar ele todos os instantes. É a história da parábola do jovem rico, né? Jesus, ele foi atrás de Jesus, reconheceu que Jesus era o Cristo, ele conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus, que hoje seria a palavra de Deus, ele conhecia as leis, conhecia tudo. Aí Jesus falou para ele o quê? Vende tudo que você tem. Era o Isaac dele. Aquele momento era o Isaac, Deus estava pedindo o Isaac dele. É onde estava o coração dele. Deus falou, vende tudo que tem, toma tua cruz e segue-me. O que aconteceu? Se fosse, até hoje Jesus estava esperando ele. Então o Senhor pede o nosso Isaac. O Senhor falou para Abraão, pega Isaac. O teu único filho, ele era o único filho? Não era. Isaac não era o único filho? Não era. Então, mas era onde o coração dele. Mas não onde estava o coração dele estava ali, porque ele teve com Sara. Então o coração dele estava ali, era o filho da promessa, tal. Ele amava aquilo ali. Então eu falo que às vezes a gente coloca o nosso coração em coisas assim que acaba ultrapassando Deus. Eu sempre uso um exemplo que o carro que eu tenho, sempre tive um sonho, desde moleque tive um sonho, deixei do jeito que eu sempre sonhava quando eu era menino. Sempre sonhei, deixei do mesmo jeito. E uma vez a minha esposa foi e encavalou ele à frente dele. Porque meu carro rebaixado tem roda. Se o pregador chega na igreja, às vezes o cara meio... O carro rebaixado, rodando, os caras falam, chama o pregador. Ela chegou e enroscou o carro. E eu já fiquei muito nervoso, quebrou o para-choque. Um dia ela estava saindo de casa, tal, se atrapalhou, enroscou no portão. E ela pegou, desenroscou e saiu. Nossa, e aquilo me deu uma ira. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô zelando por uma coisa que eu sempre quis, não sei o que. O Espírito Santo bradou assim, um megafone dentro de mim. Falou, você tá dando mais valor em coisa do que em pessoa. Você tá dando valor mais num carro do que na sua esposa. Então é isso daí, isso é renúncia. É renunciar, é você ter uma coisa que você ama, mas você entregar pro Senhor, Senhor, tá aqui, ó. Isso. É seu, não é nada meu, tudo isso daqui é seu. Então renúncia é isso daí, é coisa da alma, coisa que dói. Para toda escolha que você faz tem uma renúncia. A partir do momento que você escolhe ser cristão, escolhe servir a Cristo, você vai ter que renunciar muita coisa. Muita coisa, porque o que pregam por aí falando desse evangelho fraco, isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Você tem que abandonar tudo. Eu acho uma coisa muito interessante que quando Jesus, em Lucas capítulo 5, é o segundo encontro que ele tem com Pedro. Que o primeiro encontro, em Marcos e Mateus, vai falar que ele lançava a rede. Primeiro encontro. E ele estava com o André, estava com o irmão dele. Ele estava lançando a rede. Agora em Lucas capítulo 5, ele está lavando a rede. Ele tinha abandonado Jesus. Se você for estudar a história, ele tinha abandonado, ele tinha desviado. Pedro desviou, abandonou. Sim. Em Lucas capítulo 5, Jesus subiu no barco dele, chamou ele para o alto mar, colocou um monte de peixe dentro do barco dele. Jesus fez ele pescar tanto peixe que ele chamou Tiago e João, porque eles eram sócios do pai de Tiago e João, de Zebedeu. Chamou Tiago e João, encheu o barco deles também. Aí ele está com o barco cheio de peixe. Uma pesca maravilhosa. Aí Jesus fala o que para ele? Agora abandona tudo e segue-me. Então isso daí. Agora teve que renunciar ao que estava cheio. O que estava cheio, você está vendo? Aí o Senhor foi lá, encheu o barco dele, cheio de peixe. Agora Jesus falou, agora abandona tudo isso daí e segue-me. Que eu vou fazer você. Eu não quero que você pesque peixe, eu quero que você pesque homens. Isso. É isso que eu quero para sua vida. Se você olhar, tem tudo a ver com a própria história aí de Abraão e Isaac, né? Se a gente falar, pegar dentro do nosso ministério, a gente fala assim, o meu ministério, louvar, o pregar, o chamado de Deus para as nossas vidas, tem gente que faz aquilo ser mais importante que Deus. Às vezes a gente fala assim, eu estou fazendo para Deus, mas aquilo está sendo mais importante que o próprio Deus. E às vezes isso pode, às vezes até o ministério, até o que a gente faz para Deus, a gente tem que tomar cuidado para não ser maior do que o próprio Deus nas nossas vidas, né? Porque a promessa, Isaac, tá aí, foi a promessa que eu fiz para você, dela vai ser cumprido, que você vai ser pai de multidões, né? É a promessa, a gente abraça tanto a promessa, é meu queridinho, o meu amor da minha vida, que a gente parece que é aquela promessa. Igual o Bruno Conrado ele não é um pregador,
O ser pregador não te define, Não. né? Você é filho de Deus, você é servo de Deus. Se Deus chegar hoje na sua vida e falar, Bruno, você não vai ser mais pregador, você tem que saber quem você é nele. Né? Se Deus chegar e falar pra mim, Alex, você não vai louvar mais, você não vai ser mais um pastor, eu tenho que saber quem eu sou nele. Porque se Deus tirar de mim, eu louvar, eu ser pastor ou pregar e acabar a vida do Alex, não fez sentido nenhum aquilo. Né? E foi isso que Deus, acredito, fez com Abraão. Falou, você é capaz de sacrificar aquilo que eu prometi para você. Fui eu mesmo que falei que era seu, mas e se eu te pedir de volta? Isso eu me lembro um dia que eu estava aqui no quarto com a minha esposa, e isso aqui foi meu sonho, Bruno. Meu sonho desde os 15 anos, sonhei em montar um home studio. Quando eu montei, eu sentava aqui com a minha esposa e ficava pensando, falava, amor, a gente precisa gravar, né? Fazer umas gravações aqui, vamos gravar, tá montado. E a gente vinha, e sabe quando não fluía? Não vinha ideias, não vinha. Todo sábado de manhã a gente sentava para poder gravar e não fluía ideias. Uma vez colocamos um louvor e sentado, a mesa estava virada aqui, ela de frente comigo, eu sentado. Coloquei um louvor e o louvor dizia sobre voltando de volta à essência. Falava, me faz voltar à essência. E aquilo foi entrando no meu coração e eu senti Deus falar comigo. Falar, e se eu te pedisse tudo isso agora? De repente a minha esposa estava ali e comecei a orar chorando. Né? Porque ele me pediu algo que custou 15 anos de sonho. Eu falei até pro Reinaldo, foi assim, eu vim de uma família pobre, não tinha condições de comprar. Isso aqui foi comprando a cada 5 anos, conseguia comprar uma coisinha, um violão, eu comprava, fui comprando, 15 anos comprando. De repente senti Deus falar pra mim, se eu te pedisse isso agora, se eu falasse pra você não postar nada. Por isso que eu iniciei na dúvida e fiquei um tempo, porque Deus falou isso pra mim. E eu chorando, eu falei, Deus, o que o Senhor me pediu, eu dou, porque eu não sou isso aqui. Isso aqui não é meu, é teu. E eu falava pra Deus assim, eu falava, e quando, se for da tua vontade fazer como Abraão, o Senhor permitiu ainda que Isaac continuar com vida, amém. Eu falei assim, vai voltar no tempo, agora se o Senhor também quiser, leva, porque eu sei quem eu sou em ti. Né? E hoje tá se cumprido, isso aqui tá acontecendo, porque eu respeitei o processo e eu falei para Deus que isso aqui não é maior do que eu amo isso, mas o meu amor por ele é muito maior do que as promessas que ele fez para mim. Eu amo ele independente das promessas, amo ele independente dos milagres, e acho que é muito importante dentro de um chamado, dentro do nosso ministério, a gente entender isso. Né? É que todos os mandamentos, o próprio Cristo disse que se resumem em um só: amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Tem gente que faz do filho um Deus, tem gente que faz do filho um Deus. Eu sou pai, eu amo a minha filha, meu Deus do céu. É assim, é um amor assim incondicional, que a gente faz coisas, né? Eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus cachorros, nossa, né? Eu amo meu carro, eu amo minha moto, a minha casa, só que tudo isso daí, nada vai superar Deus. Eu sempre uso um exemplo quando eu prego para os jovens assim, ó, as 3 mulheres da minha vida, né? Que é minha mãe, minha filha, minha esposa, né? Se um dia, hoje, um cardiologista fala assim, ó, elas têm que fazer um transplante de coração, eu falei, pode abrir. Abre aqui, pode pegar o meu aqui, que eu tinha que ver, eu fiz, eu já preguei a palavra, né? Eu busquei, tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Top, meu coração, para dar para elas. Elas vão viver e eu vou embora, vou morar com o meu Senhor. Mas elas nunca na vida delas ousem em querer comparar aquilo que eu sinto, o amor que eu sinto. Eu sinto o amor pela obra de Deus. Não é por pregar a palavra, eu amo pregar a palavra. Nossa, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida é pregar a palavra. Só que antes de eu pregar a palavra, eu tenho um amor pelo meu Deus, por tudo que Ele faz para mim, por tudo que Ele me proporciona. Às vezes eu chego assim, eu me lembro no congresso dos jovens do ano passado, de vocês, a igreja assim, eu sentado assim, minha esposa do meu lado, lá, e a gente estava vivendo um momento muito maravilhoso, né? E eu comecei a chorar e ela pegou na minha mão, a igreja cheia, a galeria cheia. Sim, né? Tava aquela atmosfera, aquele ambiente maravilhoso assim, e eu comecei a chorar, falando, até hoje eu sou assim. Você não acostumou a pregar em congresso? Sim, quase todo final de semana eu prego em congresso de jovens, mas até hoje eu tenho isso comigo. Todo dia é a primeira vez, né? Senhor, eu falo, muito obrigado, Senhor, olha que coisa maravilhosa, e do Senhor me proporcionar esse momento. Eu deito na minha cama, eu aprendi uma vez com um pastor que você é 2 caminhos, o da murmuração e da gratidão, eles andam juntos.
O qual você entrar é aquilo que vai prevalecer na sua vida. Hoje eu deito na minha cama, assim, principalmente nessa época, a gente tá saindo agora do frio, eu deito na minha cama assim, me cubro e falo, Senhor, muito obrigado. Olha essa cama que o Senhor me deu. Olha esse travesseiro. Oh, Senhor, o Senhor é maravilhoso demais. Prato de comida, a gente poder ir no mercado. Eu falo sempre pra minha esposa, pra minha filha, a gente ir no mercado, fala assim, o que eu quero comer hoje? Deixa eu ver o que eu quero comer. Eu falo, Senhor, obrigado por esse privilégio. É o caminho da gratidão, você amar Ele sobre tudo, acima de qualquer coisa. A gratidão abre portas. Ela abre portas, você entra num caminho sem volta, um caminho sem volta. Você começa a receber coisas assim, fala, nossa, eu não mereço tudo isso. Merece por causa da gratidão, Ele sabe do amor que você tem por eles. Às vezes a gente olha muitas pessoas com um potencial gigantesco. Pastor, pregador, cantor. Você fala, mas por que o ministério dele não vai? Porque ele vai se envaidecer, ele vai se achar até melhor do que Deus, ele vai achar que Deus precisa dele, e não é assim. Eu tenho a plena convicção na minha vida, na minha mente, eu tenho isso comigo todos os dias, que o dia que eu achar que eu sou alguém, Deus vai me tirar, vai colocar outro no meu lugar. Eu sempre falo que a minha esposa, ela é minha âncora, né? Todo lugar ela tá comigo, 99,9% dos lugares que eu vou, a Laina tá comigo, eu falo que ela é minha âncora. Às vezes eu chego assim e virou aquele negócio, almas, tal, aquele negócio top assim, tal. Opa, dá uma segurada aí. Nossa, hoje foi top, hein? Ela falou assim, baixa a bola aí, que não é tudo isso, não. Não é você, não. Eu volto pro normal, é verdade, eu não sou nada. E eu sempre dobro o joelho, todo dia que eu dobro o joelho pra pregar, eu sempre falo pro Espírito Santo, falo, Espírito Santo, se o Senhor não estiver aqui, já nem deixa eu pegar a mão nesse microfone. Não quero nem colocar a mão no microfone se o Senhor não for comigo. Eu preciso do Senhor na minha vida, Espírito Santo. Vem comigo. Vem comigo. Para que tudo aconteça, tudo flui. A palavra vai ser ministrada diante daquilo que estão precisando ouvir. Então a gente tem que ser totalmente dependente de Deus. Isso. Aquela dependência de tudo. Assim, você acordar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu vou lá. Se não for da tua vontade, eu não vou. Não vou. Isso é você amar a Deus sobre todas as coisas. E uma vez você falou para mim, Bruno, e eu gravei isso e faz parte das minhas orações, que é pedir para Deus, falar, Senhor, à medida que o Senhor acrescentar no meu ministério, que o Senhor acrescente em mim humildade. Né? Isso é importante demais pra gente não esquecer que não é a gente. Nunca foi sobre a gente, não é sobre o que a gente pode fazer, mas é sobre Ele e pra glória dele. E vale a pena, né, Bruno, renunciar o que for preciso por esse chamado de Deus para as nossas vidas. É assim, é dolorido, não é fácil você ter um chamado de Deus. Volta a falar, muitos querem para ter o rosto no cartaz, né, para as pessoas ficarem te adicionando, isso para envaidecer só a alma da gente, né? Isso daí é só para envaidecer a alma da gente, mas ninguém sabe o que a gente passa, o que a gente enfrenta, as lutas, as dificuldades. Eu lembro um dia que eu fui pregar numa igreja e, nossa, aquele dia foi algo sobrenatural, assim, Deus entregou uma mensagem para mim entregar ao pastor da igreja e tal, foi algo assim, magnífico. Aí a gente entrou no carro assim, um olhou pro outro e falou assim, prepara essa semana. E foi. Sabe, foi até o coitado dos nossos cachorros sofreu, até os coitados dos cachorros sofrem. Então, não é fácil. Pregar a palavra de Deus não é fácil. Uma vida assim, a todo instante, que nem no meu caso, a todo instante assim eu fico falando, nossa, e o que eles vão falar de mim? A minha esposa mesmo fala, na época da Facil, porque teve lá em Lençóis, ela falou assim, olha, Bruno, eu tenho certeza absoluta que Deus não deixa você chegar no portão daquela feira. Deus não deixa. E uma vez uma irmã entregou uma mensagem muito forte para mim, que eu carrego aquilo lá comigo, e ela falou para mim, você não tem o direito de desviar. Você não tem o direito de desviar. Não tem. Porque se você desviar, você vai levar muitas pessoas com você. E o preço que você vai pagar por isso é a morte. Ela falou isso para mim. Então, a gente sabe o peso da responsabilidade que é você pregar a palavra de Deus. É um peso muito forte, porque isso daqui que a gente tá falando não é de nós. É de um ser sobrenatural, gigantesco, que comanda tudo e todos. E a gente tá falando dele. A gente tá falando dele. Então é maior do que uma agenda, é maior do que uma roupa, do que um sapato, do que o seu rosto no cartaz.
Maior do que isso, vai além. Isso aí. E Bruno, pra gente encerrar dentro de tudo isso, né, toda essa conversa aqui que a gente teve, eu queria que você deixasse aí uma breve palavra para as pessoas aí que estão nos assistindo, de tudo isso que nós temos falado, que Deus tem colocado no seu coração aí. Tem uns minutinhos aí para você falar. Eu aprendi isso com Deus num momento em que eu fugia de pregar a palavra de Deus, fugi muito. Eu viajava, trabalhava com um caminhão e eu me lembro desse episódio que à noite, já era quase 1h da manhã, eu olhei no retrovisor do caminhão, o caminhão começou a balançar, olhei no retrovisor e saía faísca. E eu olhei que tinha saído a roda do caminhão. Aquele dia eu não consegui dormir, não tinha como vir mecânico, não tinha nada. Eu dormi na beira da estrada e no outro dia meu mecânico chegou e falou assim: rapaz, eu tenho 20 anos de experiência, eu nunca vi um caminhão sair a roda e ele não tombar. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo: até quando você vai fugir? Então, para você que está nos assistindo, converse com Deus, converse com o Espírito Santo de Deus e procure saber qual que é o propósito dele na sua vida. Porque às vezes você está correndo tanto, fugindo tanto, tentando procurar outros meios, outros caminhos, e você não está encontrando. O vazio que você tem dentro de você, só Cristo que pode preencher. Então procura qual que é o propósito de Deus na tua vida, aquilo que Deus quer para você. Procura, honre o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que você tem. Honre a Ele. A nossa vida sim é feita de renúncia. Todos os dias você renunciar a algo na sua vida, mas eu garanto para você, garanto que vai valer a pena. Vale a pena você renunciar a sua vida, renunciar, principalmente você que é jovem, que está nos assistindo, que vai nos assistir. Eu sempre costumo dizer isso, né, para aqueles que me veem, para aqueles que vai na onde eu vou pregar, eu sempre falo: vai valer a pena. Vale a pena você ter uma vida de renúncia. Pedro um dia olhou para Jesus, depois que ele teve esse encontro com o jovem rico. Pedro falou para Jesus: e nós? O que nós vamos ganhar em servir ao Senhor? O que nós vamos ganhar em não beber, não fumar, não usar droga, não se prostituir, em eu estar namorando e não fornicar, e esperar só para depois? O que nós vamos ganhar com isso daí? E Jesus disse para ele: Pedro, o que você conseguiria sozinho aqui na terra, eu posso te dar 100 vezes mais. E o melhor não é isso, Pedro. O melhor é o porvir. No porvir vai ter a vida eterna. Você sabe que a terra não tem mais jeito. Você pode procurar no Google, no YouTube. O cientista já deu o tempo da terra. Não tem jeito, não tem conserto. Não há um mecânico, não há ninguém que conserte a terra. Por quê? Porque está escrito aqui. Nós já sabemos o final. E o final você pode participar conosco. E só depende de você querer abrir mão. Ah, mas o Senhor quer do jeito que eu sou. É mentira de quem prega isso daí. Você vai vir do jeito que você tá, mas você não pode permanecer do jeito que você tá, porque a porta do céu ela é estreita. É difícil você entrar lá. Então, a mensagem que eu deixo para você é essa. Vale a pena levar uma vida de renúncia. Vale a pena você levar uma vida com Cristo. Você olhar para o céu, como eu olhei um dia dentro do monte. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu quero estar todo dia no centro da tua vontade. Eu só vou onde o Senhor quer. Eu coloco meus pés aonde o Senhor quer. Aonde o Senhor quiser eu vou. Eu quero estar sempre no centro da tua vontade. Então aceite aquilo que Deus tem para a tua vida. Para de sofrer e vem para Cristo. Eita glória. Bruno, Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Estamos um tempão já tentando fazer isso, né? E para a glória de Deus, tudo é no tempo de Deus e o tempo dele é perfeito para as nossas vidas. Eu quero te agradecer, Bruno. É um privilégio ter você aqui na minha casa, no meu lar. Você e a Helena fazem parte da nossa mesa, são mais do que amigos. Eu te agradeço, tá? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, obrigado por tudo que você tem nos ensinado também, Bruno. E tenho certeza que não vai ficar só aqui, que se pudesse a gente ia conversar muito mais. Hoje tem conteúdo para muito mais, né? Mas vai ter mais vezes, se Deus quiser. E obrigado. Amém. Eu que agradeço, Alex. Eu sempre costumo dizer que tem lugares que a gente passa, né? A gente é mais um pregador que passou,
né? Depois de 2, 3 anos a gente volta, mas tem lugar que a gente cria laços, cria amizades, né? E o nosso é uma amizade verdadeira que o Senhor criou, que é além da igreja, Sim, é além de você me chamar para pregar, é além de eu estar na sua igreja, é além disso daí. A gente criou um laço, uma amizade verdadeira. Então eu que agradeço, para mim é uma honra muito grande estar participando do primeiro podcast de vocês, de estar sentado aqui, de passar esse período com você. Eu falo que eu fico muito feliz, eu acompanhei esse crescimento espiritual seu. Era aquele jovem que só ficava ali tocando violão, líder de uma banda, e hoje está dirigindo uma igreja, né? Que eu lembro que eu falei para você, Deus está te preparando, você vai dirigir igreja, e hoje está aí dirigindo uma igreja. Então, para mim, você, a Bia, toda a sua família, né? Toda a sua família, para mim, eu tenho um amor, um carinho gigantesco por vocês, e sempre o que precisar, a gente vai estar aqui em prol do reino. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, viu? E para você aí de casa, muito obrigado por estar nos assistindo até aqui, que você possa ser tocado poderosamente por essas palavras que aqui foram ditas. Tenho certeza que esse é o intuito, esse é o propósito, que Deus te alcance cada vez mais pessoas. E fica o nosso pedido, entre nas nossas redes sociais, vai lá no YouTube, curte, comenta, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo, e lembre-se sempre, na dúvida, fique com a palavra. Deus abençoe.